Boa noite, pessoal. Estou mais uma vez aqui junto com vocês para fazer o devocional diário e para conversar sobre o nosso dia, conversar também sobre a palavra de Deus em primeiro lugar. O nosso tema hoje é um novo tempo. Nós podemos ter sempre um novo tempo em nossas vidas, né? Então, no livro Café com Deus Pai, o tema lá da mensagem hoje diz: o novo tempo vem para aqueles que perseveram. Então, que possamos perseverar nesse novo tempo, né? Então, que possamos acreditar que todo dia é um dia para ter um novo tempo em Deus. Vamos começar lendo, né, o nosso devocional. E eu estou também aguardando um convidado que é o Edson, né? Daqui a pouco ele deve estar chegando. Ele vai também estar trazendo a mensagem para a gente. Enquanto isso, vamos entrar aqui em sentido com o Pai, lendo, né, o nosso devocional. Então diz assim: Deus Pai nos oferece oportunidades todos os dias para trazer transformação à nossa realidade. Então, pessoal, todos os dias Deus nos dá o quê? Oportunidade para ter uma transformação na nossa vida e na nossa realidade. Boa noite Elo, boa noite Isa, boa noite a todos que estão chegando, né? E nós estamos falando hoje sobre um novo tempo em Deus, né? Então faz parte do nosso devocional diário e fala que nós todos os dias podemos ter a mudança da nossa realidade, né? Por isso já é hora de deixarmos o passado no lugar certo e abraçarmos o presente com fé. Você está abraçando o seu presente com fé? Você está deixando o que foi passado para trás? Ou você está se apegando ao que é do passado? Porque quando a gente se apega ao que está no passado, a gente acaba não permitindo que o novo chegue, permitindo que o novo tempo de Deus chegue à nossa vida. Então você tem que deixar para trás o quê? A mágoa, a tristeza, a traição, a depressão, a amargura e abrir o seu coração para o novo. Aí diz assim: não fomos criados para uma vida mediana, mas para viver plenamente os extraordinários sonhos de Deus para a nossa vida. Então, quando a gente pensa que Deus tem sonhos extraordinários para a nossa vida, porque a gente vai acreditar que a gente não é capaz, que a gente não consegue, que a gente não vai chegar? Porque você vai ficar preso num passado se você pode ter um futuro extraordinário? Então, continuando, diz assim: os céus já estão abertos e a mudança que você tanto procura está mais próxima do que você imagina. Mas para isso, devemos olhar para a frente. Então, que possamos estar seguindo, olhando, confiando nesse processo que Deus está te colocando, me colocando, nos colocando todos os dias, que é a vida. E quando a gente deixa fluir dia após dia, a gente vive o presente, a gente recebe o quê? Sempre o melhor de Deus. Porque a gente não deve ficar nem no futuro, porque se a gente ficar no futuro a gente fica ansioso, e nem a gente deve ficar no passado, porque senão a gente pode ficar deprimido. A gente tem que viver o presente dia após dia. Então, continuando, diz assim: quando olhamos para trás, vemos o que passou, as vitórias e também as derrotas. Então, a gente pode buscar
todos os dias, mas não ficar preso àquele passado. Então, continuando, diz assim: mas o presente é um novo tempo concedido por Deus, repleto de novas oportunidades. Então, você tem vivido esse presente de Deus, ou você tem se apegado ao que você não deve mais se apegar? Então, viva a vontade de Deus na sua vida, vivendo o presente. Então, devemos deixar o passado com seus erros e acertos no devido lugar, levantar a cabeça e viver o hoje em direção ao futuro de grandes transformações e mudanças. Então, a gente entenda, a gente caminhe em direção ao quê? Ao que Deus está trazendo para a nossa vida. Que a gente permita viver os sonhos de Deus, o extraordinário de Deus, as transformações que Ele está causando em nossa vida. Mas se a gente ficar se apegando ao que Deus está pedindo para a gente largar, a gente não vai viver o extraordinário. Então, costumo dizer que não há como colher novos frutos plantando as mesmas sementes. Então, para que a gente possa fazer um futuro novo, a gente tem que fazer o quê? Plantar sementes. Então, todos os dias, Deus nos dá o quê? A bênção da vida, para que a gente possa estar o quê? Plantando as sementes. E quando a gente planta sementes de bênçãos, a gente vai o quê? Vai colher vitória. Vou convidar agora nosso amigo Edson, que ele está chegando para a gente continuar o bate-papo sobre o novo de Deus. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Boa noite, Edson. Você está me ouvindo? Deixa eu ver aqui. Ele está, acho que, com alguma dificuldade para entrar. Edson, boa noite. Não estou conseguindo vê-lo nem ouvir. Agora. Boa noite, Edson. Tudo bom? Adson, tudo certinho? Tudo certinho. A Coisa gente boa, hoje meu irmão. está no devocional, Edson. Hum, Eu estou trazendo aqui Café com Deus Pai. Ele está falando do novo tempo de Deus que Deus quer para a nossa vida, né? hum, Então, tinha começado a falar sobre a transformação que Deus quer todos os dias na nossa vida. sim, Mas para que essa transformação ocorra, a gente tem que fazer o quê? Tem que largar o quê? O passado. Porque isso. se a gente se apega ao passado, o novo de Deus não chega, porque a gente ficou lá preso. Então, Verdade. nem a gente pode ficar no futuro, porque o futuro ele pode nos causar ansiedade e nem Sim, pode, nem deve a gente também estar no passado, porque a gente pode ficar na depressão, aprisionado naquele passado. Então, Deus muitas vezes quer sonhos na vida da gente, né? Então, quando a gente pensa, né, muitas situações talvez que ocorreram na vida da gente. E se a gente for ficar preso lá ao que está negativo, a gente vai deixar de ter as bênçãos que Deus tem reservado para a gente no futuro verdade. e também no presente. O que que Verdade, você pode... verdade. Pode continuar, tá, Adson? Pronto. Eu vou pegar Então, o gancho aqui. então vamos. É porque você entrou agora, né? Então, É, continuando, ó, diz assim, ó, quando olhamos para trás, vemos o que passou, as vitórias e também as derrotas. Mas o presente é um novo tempo concedido por Deus, repleto de novas oportunidades. Então, devemos deixar o passado com seus erros e acertos no seu devido lugar, levantar a cabeça e viver o hoje em direção a um futuro de grandes transformações e mudanças.
Então, a gente agora estava na mentoria, tanto eu Isso. quanto o Edson, e aí a gente estava analisando, né, sobre vários aspectos da vida, né? Então, quando a gente vai pensar, né, a gente estava falando justamente também da questão de se cuidar, né, de se priorizar, né? Porque muitas vezes a gente coloca tanto a família, coloca os filhos, coloca o emprego, coloca tantas coisas para ser prioridade na vida e a gente se esquece de priorizar duas coisas principais. A primeira é Deus e a segunda a gente mesmo. Porque quando a gente se prioriza, as coisas vão acontecendo, né? Só que muitas vezes o que é que acontece? As pessoas acabam não se priorizando, não priorizando Deus em primeiro lugar, porque primeiro buscar o reino de Deus e as Isso. demais coisas vos serão acrescentadas. E em segundo lugar, se priorizar, porque quando a gente se prioriza, a gente vai ter força, a gente vai ter fé na gente e vai conseguir, né, ter uma vida de superação. Mas o que acontece? A maioria das pessoas, não diga a maioria, mas uma grande parte, acaba ficando preso a dores do passado. E quando a gente fica preso a dores do passado, impede da gente fazer o quê? De a gente avançar. Porque em vez de a gente olhar para o futuro, em vez de a gente olhar para o que Deus tem para a gente acaba ficando aprisionado naquela dor, naquele sentimento ruim, naquilo que passou, né? Isso. Então, a gente tem que ir realmente olhar para o futuro. E na realidade, assim, apesar do futuro ser incerto, acho que tá dando um eco aí, deixa eu ver aqui. Viu? Apesar Deixa do eu... futuro ser incerto, mas a gente tem a fé que ele vai acontecer, a gente tem fé que ele vai acontecer, né? É até um dos temas que o Rodrigo está aqui na live, né? Ele até falou sobre essa questão do agente, mas nesse caso a maioria das pessoas, né, pensa dessa forma, né? Então eu acredito que pensar no futuro, tá? Só que vivendo o presente, se conectando mais com o presente e buscando aprender com o que passou, né? Fazer na minha visão, tá, Adson? É realmente você fazer um filtro do que foi ruim no momento passado, o que foi bom, o que você aprendeu com aquilo, né? E modelar o teu presente para que no futuro você chegue lá grandão. Porque se houver algum contratempo ou alguma adversidade, né, na qual aconteceu no teu passado, seja ela financeira, amorosa, familiar, enfim, seja ela qual experiência for, mas se vier acontecer algo semelhante, você já vai saber como administrar e como conduzir aquela situação. Então, eu acredito que viver o presente, canalizar o passado, planejar o futuro conectado com o presente. Só que no presente você tem que realmente viver o presente, né? Dar o teu melhor no presente, amar mais no presente, ajudar mais no presente, planejar no presente, né? Você tem que estar tipo 100% ali conectado no presente para que o próximo passo realmente seja um passo de avanço e não um passo para trás, né? Porque geralmente quando a gente planeja e algo dá errado, a gente quer voltar para trás. E é justamente quando a gente volta, né, que a gente começa a ter esses questionamentos. Aí vem a ansiedade, né? A questão a ansiedade é mais a questão do futuro, é isso, né, Adriano? Né, Adson? É a questão do futuro. O passado é que. Ansiedade é quando a gente fica sempre muito ligado, pensando sempre no futuro. A depressão vai ser sempre relacionada ao É passado. passado. Edson, eu vou interromper só para falar uma coisa. Você falou uma coisa muito importante, que a gente realmente tem que fazer um filtro, a gente tem que analisar. A gente não esquece o passado, Sim. mas a gente também não pode ficar preso a ele. Você Justo. falou, está muito certo. A gente tem que usar o passado para quê? Para aprender, né? A gente nunca vai perder, nunca. Tudo que a gente passa na vida vai servir de quê? De experiência. Ou você Ou ganha você ou você ganha aprende. ou você vai aprender.
Então, se você passou por alguma coisa ruim, você não perdeu, você vai aprender para não passar por aquilo novamente, Verdade. não é? Mas, e se for uma coisa boa, ótimo, você ganhou. Mas o que a gente tem que viver é o presente, porque quando a gente vive o presente, com sabedoria, já entendendo o meu passado, eu tenho a capacidade de quê? De refletir e fazer o melhor para mim todos os dias. Verdade. Aí, quando você fala justamente da questão, né, de a gente buscar, né, realmente analisar, realmente é. Só a gente tem que realmente analisar, a gente tem que buscar, mas a gente não pode ser preso àquela dor, nem preso Justo. àquele momento. Por quê? Porque quando a gente pensa no que Deus quer fazer na vida da gente, Deus quer fazer coisas assim extraordinárias, né? Só que muitas vezes a gente vai perder a bênção, por quê? Porque quando a gente Deus está lá muitas vezes te dando aquela bênção e você acaba desistindo. Foi o que a gente falou hoje muito na mentoria, né? Por exemplo, eu quero ser empresário, eu quero ser aí como você que é o homem aí do tráfego pago. Passa por alguma dificuldade. Aí na primeira dificuldade desiste, o que que acontece? Você vai perder a oportunidade talvez de reavaliar, de estudar o que você pode melhorar e crescer muito E é mais. assim Uma pessoa mesmo, que é Alisson. assim mesmo, Eu Alisson. vou te dar um exemplo. Falando um pouco de tráfego pago, hoje um amigo entrou em contato comigo, bem preocupado. Edson, tô com esse bug aqui, eu não sei como resolver e tal. Me ajuda. Aí eu coloco a tela do teu telefone na frente do teu computador. E aí a gente foi ajustando, ajustando, ajustando. Ele fica nervoso quando ele está fazendo. Aí ajusta aqui, mexe ali e tal. Foi ajustando, a gente conseguiu chegar na campanha. E aí foi alguns bugs realmente do Meta, né? Porque o gerenciador de anúncio, ele dá muito bug. E ele não sabia como resolver. Aí eu peguei e disse ele de forma, brincando com ele, né? Disse ele, negão, faz o seguinte, vai passar alguns dias em Porto de Galinha, anda de bug, porque para tu poder aprender a mexer com isso aí, macho, porque quando você mexe com meta, você tem que aprender a lidar com o bug. E é justamente as adversidades que a gente enfrenta trabalhando como gestor de tráfego dentro do gerenciador de anúncios. E aí, quando você estava falando, tá? Eu estava olhando aqui muito para essa frase do que o Rodrigo deixou aqui abaixo. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu às vezes me pego refletindo sobre essa palavra aqui, sobre essa frase, mudando até um pouco o contexto. E aí eu penso, caraca, bicho, amar ao próximo como a mim mesmo. Aí eu fico pensando, caraca, como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Aí eu penso, caraca, eu me cuido, eu me amo. Foi até uma das coisas que a gente falou, né? Que o Luciano falou na mentoria hoje. Vocês gostam da presença de vocês quando vocês estão sozinhos em casa? Cara, eu me acho um cara muito massa, velho. Eu gosto muito da minha presença, eu gosto muito de estar comigo. Às vezes até minha esposa fala, caraca, bicho, tu é um cara muito frio quando se trata de tipo, eu vou viajar, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou sair e tal. Ela, tu não vai sentir saudade? Não vou, meu amor, sentir saudade, mas assim, eu vou ficar bem, pô. Porque eu gosto da minha companhia, eu amo a minha companhia, sabe? Eu me divirto muito comigo, pô. Já houve situações de tipo, de eu estar numa festa, o pessoal tá assim sentado numa mesa e eu lá na frente do caixa de som curtindo sozinho. Aí o pessoal, caraca, bicho, que cara massa. Aí do nada o pessoal perto de mim, para poder estar conectado com aquela frequência ali de forma inconsciente, né? O pessoal vindo para perto. Então, amar o próximo como a ti mesmo. Para mim isso é muito forte, sabe? Amar o próximo, na minha visão, é você se doar, sabe? Eu gosto de me doar, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu amo a pessoa que é empreendedor, está começando. Eu sempre busco, de alguma forma, estar ajudando com o que eu sei, sabe? Eu acredito que essa é a minha forma de amar o próximo. Ajudar com o que eu sei, com o que eu aprendi, com o que eu estudei. Chegar assim, negão, ó, faz assim,
faz desse jeito aqui que vai dar certo. E no fim, graças a Deus, sempre dá certo, sabe? O Luciano é um dos grandes exemplos disso, né? Na parte, por exemplo, da arte, né? Se você notar, o nível de qualidade do material que o Luciano utiliza é muito top, top demais. Mas eu fiz sempre o seguinte, cara, o que funciona é, não, assim, porque tem vezes que a gente vai na frente de uma câmera, cria uma estrutura do caramba para fazer um criativo, né? Não sei se você sabe, mas o criativo, chegou o Luciano aqui, nosso mentor, não sei se você sabe, mas o criativo é a junção de uma copy mais um vídeo ou uma imagem, e aí o cara cria uma estrutura surreal. E o Instagram, ele, ele não entrega, o algoritmo não entrega. E aí você vai lá e cria um vídeo simples. Vou dar um exemplo para você. O Nicolas, ele criou um vídeo simples com uma tela preta atrás, uma camisa preta, edição básica ali. E hoje o cara ultrapassou os 10 influenciadores mais vistos no Instagram. Juntando todas as visualizações de todos esses influenciadores, não bate o que o Nicolas conseguiu de alcance. Diga aí. Um vídeo simples. Justamente. Aí o que acontece? O sistema, no caso, vou falar do governo aqui, o governo atual investiu mais de 200 milhões para poder reverter essa imagem que ele está tendo hoje do público brasileiro, da população. E Nicolas com um vídeo 215 milhões. Olha aí. Obrigado, viu, Luciano? Então, vê, o governo investiu 215 milhões para... Aí, ó. 215 milhões de visualizações, é isso aí. Quando eu vi, estava 200 milhões. Então, o cara ultrapassou os 10 influenciadores mais tops do Brasil, que é a nível Brasil. Então, assim, para você ver que o que entrega resultado não é a estrutura que você vai montar, é o algoritmo. Porque se o teu conteúdo ele prende ali as pessoas por 3 segundos, por exemplo, tá? Ele vai pegar mais que Cristiano Ronaldo para isso. O algoritmo ele entende o seguinte: se o teu conteúdo prende as pessoas por 3 ou 10 segundos, o que ele vai fazer? Vou entregar primeiro para 10 pessoas esse conteúdo aqui do Adson. A gente já está fugindo um pouco do contexto aqui, né, Adson? Mas assim, é porque eu falo muito e a gente, enfim. E aí o que acontece? Mas no final a gente vai chegar justamente onde você começou, tá? E aí o que acontece? Com um vídeo simples, o cara conseguiu entregar, ultrapassar o Cristiano Ronaldo. E aí qual é a lição que a gente tira? Não é a estrutura que a gente monta, e sim o conteúdo que a gente entrega. É a autenticidade, é a comunicação simples. É você realmente mostrar a tua autenticidade aqui, nessa tela. Sabe? Eu tenho essa trava. Eu estou até pegando algumas dicas com a Patrícia, que é uma das mentoradas do nosso querido mentor Luciano, e amiga nossa também. Tá? Ela tem me ajudado muito nessa questão, que inclusive ela acabou de entrar aqui. Meu Deus do céu. Patrícia, Estamos com a audiência aí bombando, acabei de né, falar cara? seu nome aqui. Estamos com a audiência. Olha que interessante a frequência. Falou Falei em do Luciano. Luciano, ele entrou. Falei da Patrícia, ela entrou. A frequência, que frequência forte. É pancada, meu amigo. Então, o que Mas acontece? Pode falar, tá? não é justamente, é o que você falou, né? Eu acho que a autenticidade, né? O viver o presente é o que faz as coisas fluírem, né? Porque Isso.
quando a gente se planeja demais, quer fazer muito perfeito, acaba não sendo natural. Então é o caso aí do rapaz que você falou o vídeo. Ele fez um vídeo natural, Sim. simples, de uma forma que ele estava gravando, e essa naturalidade passou para as E sabe pessoas. o que é interessante, Edson? Que eu vi aqui agora, uma das últimas postagens dele foi: eu fiz um vídeo simples, de chinela no pé e com fundo preto. Aí ele adicionou lá, né, a quantidade de visualizações, acho que foi isso. Mas assim, cara, o criativo que funciona é aquele que dá resultado. A arte que funciona é aquela que dá resultado. O vídeo que funciona é aquele que dá resultado. Veja que o sistema investiu mais de 200 milhões hoje para poder converter tudo o que está acontecendo nas redes, né? Por conta de um vídeo simples, básico. O cara com a chinela havaiana branca, camisa preta e fundo preto. Ponto. Sabe? E aí encaixa justamente com o que o nosso amigo Rodrigo falou aqui agora há pouco. Ele deixou aqui, né? Que amar o próximo como a ti mesmo. Aí voltando para esse tema, eu busco entregar para as pessoas que eu vejo que realmente são empreendedores, está começando ali agora. Eu acredito que essa é a minha forma de amar o próximo, sabe? Inclusive, Patrícia pega muito no meu pé, ela diz muito o seguinte: Edson, meu irmão, pega esse teu conteúdo, deixa ele ser egoísta e compartilha, pô. No 1 a 1, tu compartilha pra caramba, tu dá muita ideia, dá muito insight, dá muita sacada. Pega isso e entrega para mais pessoas, pô. Sai dessa caixa. Ela sempre diz a mim: sai dessa caixa. Só que eu sinto uma certa trava. Isso é comigo, sabe, Adson? É aquela questão do medo do julgamento. Tenho medo do julgamento. E por conta disso, pessoas deixam de receber algo que poderia estar transformando a vida delas através de um insight, de uma dica que eu posso estar dando, sabe? Mas Aí no é 1 a 1 eu justamente o vou entregar isso. Pode falar. Aí é justamente o que a nossa devocional fala, né? Que a gente não deve ter medo, e sim continuar fazendo, seguindo, né? Deixando, né, que as coisas possam fluir para o novo, né? Aí a outra Tudo parte do encaixando, devocional, Edson, pessoal. a outra parte do devocional diz que se a gente quiser ter um futuro extraordinário, a gente tem que plantar sementes. Sim. Aí encaixa direitinho o que você falou e o que a Patrícia diz a você, né? Que plante sementes, não é? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem muitas sementes nas nossas mãos que a gente poderia lançar. E quando a gente lança, o que que acontece? As sementes se multiplicam, vão dar frutos e a gente vai receber muito mais É transbordo, vai receber verdade. muito mais do que a gente também plantou, né? Então, para que a gente possa ter esse futuro extraordinário, a gente tem que plantar. Outra coisa que você falou sobre a questão realmente de não ter a necessidade de de ser muito específico, deixar as coisas fluírem, né? Ser natural. Quando a gente pensa na nutrição, também tem que ser assim, né? Por quê? Porque se a gente ficar muito só preso na questão da alimentação, eu vou até ter uma alimentação saudável, mas eu não vou ter hipertrofia, eu não, talvez não vou emagrecer, eu até consiga, mas depois de um tempo eu vou voltar, né? Aquele famoso efeito sanfona. Por quê? Porque a gente tem relação com o emocional. A nossa alimentação tem relação com o emocional. Aí tem tudo a ver também com largar o passado. Se eu não largo o passado, se eu fico aprisionado com aquilo que ocorreu na minha vida, eu acabo não deixando que as coisas fluam. Isso é em tudo. Se for para a questão profissional, se for para a questão aí da internet, do tráfego pago, ou Sim. também na área da nutrição, ou seja, em todas as áreas da vida. Eu preciso deixar o quê? Que as coisas fluam naturalmente. Eu preciso ser natural. Claro que eu vou dizer, não preciso fazer, não precisa fazer. Como a gente já falou, só vai acontecer se eu fizer.
Se eu não fizer, não vai acontecer. Vai ficar lá Sim. estagnado. Mas também, se eu fizer e não der certo, não é para eu parar, é para eu continuar cuidando de mim, continuando me amando, tendo fé que as coisas vão acontecer e persistindo. Porque quando você persiste, as coisas fluem, as coisas acontecem. No tempo de Deus, claro. Mas vai acontecer. Queria mais. Verdade, verdade. Então, continuando, diz assim, ó, não se preocupe com as suas limitações e não tenha medo. Deus Pai deseja fazer coisas extraordinárias em você e por meio de você. Aí Edson acabou falando também, agora é que às vezes ele tem medo de talvez não é na palavra não foi medo, mas foi de segurar um pouco o que ele podia transbordar, Sim, né? E aí a gente não tem que ficar aprisionando, e sim realmente liberando esse transbordo para que Deus possa frutificar mais ainda na vida da gente. Então, Ele o capacitará para cada nova estação. Então, se você está numa estação hoje, se você continuar avançando, você vai chegar numa nova estação. Quando você estiver na outra estação, vai ter algo que você também vai precisar desbloquear. E aí, a cada estação, Deus vai estar te capacitando para algo maior. amém. Então, então é não reter o que você tem hoje. Porque quando você não retém, frutos novos vão chegar. Então, mas para isso é necessário confiar, manter as expectativas elevadas, sair da zona de conforto e dar passos de fé. Então, que eu acho que é o que a gente está fazendo nesse momento, né? É, Saindo totalmente da zona de conforto e dando passos de fé. verdade. Então, porque ele tem planos grandiosos para a nossa vida, para a vida de cada um. Então, ele convida, né, o livro a todo mundo ir junto. Então, todo mundo que está assistindo a nossa live, né, se a gente quer ter um novo tempo na nossa vida, a gente tem que realmente, primeira coisa, largar o passado, pode analisar, entender, mas não viver com as dores do passado. A segunda coisa é olhar com fé, amar ao próximo, né? E seguir fazendo, né? Confiando que a cada estação você vai realmente receber de Deus o que você precisa para a nova estação. Amém. Enfim, então, basicamente o nosso devocional da noite seria esse, né? A gente vai trazer novas lives, né? Eu tinha combinado com o Edson, a gente já fazer uma live também sobre brand e tráfego pago. Ó, E a gente vai fazer sim essa live, né? Mais vezes, né? A gente vai trazer esse assunto porque é um assunto bem interessante, mas hoje a gente veio falar mais um pouco mesmo da palavra de Deus, né? amém. E refletir realmente que a gente precisa não viver no passado, e sim continuar é, crendo num futuro e num novo tempo de Deus para nossa vida. Amém. Então, Edson, eu quero te agradecer, né, pela tua Eu presença que e, agradeço, Alisson. e agradecer ao Senhor, né, por a gente estar, né, nesse transbordo, por cada pessoa que aqui chegou, né, e que todo mundo saia daqui dessa live entendendo que a gente tem sempre tem um novo tempo de Deus para nossa vida, É verdade. tá bom? Então, quero me despedir de todos, né, e queria que você também deixasse sua palavra final para todo mundo. Lucas 1:37. Eu esqueci agora, mas Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Amém. Então, realmente, isso aí tem tudo a ver com o novo tempo de Deus, né? Então, muitas vezes a gente fica bloqueado, né? Acreditando que a gente não vai conseguir. Mas a gente saiba que para Deus não há impossibilidades. Ainda ontem, Edson, a live, não sei se você assistiu, mas eu falava justamente disso, né? Que não existe impossibilidades para Deus, né? Porque muitas vezes há dificuldades, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por problemas,
né? Muitas vezes todo mundo passa por situações que talvez queira desistir, mas quando a gente tem fé, quando a gente confia no Senhor, quando a gente entrega ao Senhor o direcionamento, não há impossíveis para Deus, não é? E quando não há impossíveis para Deus, por que há impossíveis para a gente, né? Então, o que a Verdade. gente precisa é justamente liberar da escassez e entregar ao Senhor o nosso pedido, mas que nosso pedido não seja pequeno, seja grande, do tamanho do que Deus quer fazer na nossa vida. Enfim, pessoal, que vocês possam guardar isso, que não há impossíveis para Deus, e por não existir impossíveis para Deus, há sempre um novo tempo de Deus na vida de vocês, na nossa vida também. Deus abençoe a todos, até a próxima live. Tchau, Edson. Valeu, Tchau a Adson. todos. Boa noite a todos. Até Boa mais. noite a todos. Até mais. Tchau.